prazer. Flamengo já viajou? Teve Aeroflá ou não teve Aeroflá? Vai com Aeroflá, vai sem Aeroflá, vai com voo fretado ou sem voo fretado. Mas já tá lá. O Flamengo já está em Doha, no Catar, essa cidade maravilhosa que a gente conhece tão bem. Tão bem. Incrível sede da última Copa do Mundo. Nunca mais teremos uma Copa do Mundo como a do Catar. Aliás, olhando rapidinho aqui um parênteses, o sorteio da Copa e acompanhando agora para todas as cidades que o Brasil vai embaixo e em cima, é de um lado e do outro, me deu uma saudade do Catar. Não, no Catar teve um dia que eu bati o recorde. Eu assisti metade de um jogo e 2 jogos inteiros. Espetacular. Isso aí é espetacular. É a coisa que nunca mais vai acontecer na vida. É um campeonato disputado no Catar e o Flamengo está lá exatamente para poder... Essa é a imagem do Rio de Janeiro. Claro, gente, a saída, né? A saída do time, né, do Rio de Janeiro, né, em direção ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, mas a notícia também é que o Flamengo já chegou no Catar. Vamos ver então o caminho do Flamengo para buscar o título mundial. Pode dizer o título mundial, Elia? Não é intercontinental? Não, é um título mundial. É título mundial? É um campeonato intercontinental, mas ele tem... Tem muita gente me perguntando isso. Pode dizer que se o Flamengo for campeão, ele será campeão do mundo. Por quê? Porque os títulos conquistados pelo Corinthians são títulos parecidos com este. O título conquistado pelo Internacional é um título parecido com esse. Então, são títulos intercontinentais que, depois daquele super campeonato mundial, eles perderam um pouquinho do seu glamour, porque a gente teve um super campeonato mundial com 32 equipes. Mas se ganhar é campeão mundial. Se ganhar é campeão do então, mundo. como é que esse caminho aqui, já tá aqui o caminho, para ver quem é que vai enfrentar o PSG na final. O Flamengo estreia na quarta-feira contra o Cruz Azul, que foi eliminado do Campeonato Mexicano ontem. Ontem. Famoso ontem, mas o Cruz Azul tem um baita investimento e a informação que a gente recebeu é de que o Cruz Azul está totalmente focado nessa disputa de título intercontinental. Então, ou de título mundial, se você preferir. Então, tem um baita investimento, tem muitos jogadores. É um time que, entre os mexicanos, não é o mais glamuroso, porque o time mais glamuroso do México é o América do México, mas chegou um aporte de capital importante lá pro Cruz Azul. Então não vai ser tão fácil assim pro Flamengo. Não, vai ser fácil pro Flamengo. Com todo o aporte de capital. É claro que você tem que respeitar. Mas é bom perguntar, óbvio, sempre. Tem que respeitar, tem que jogar, ninguém ganha nada na véspera, você tem que conquistar dentro das 4 linhas e exercer o seu favoritismo dentro das 4 linhas, mas o Flamengo é muito favorito contra o Cruz Azul. Muito favorito. E aí depois vem esse pirâmide aqui do Egito. Do Egito. Ganhou do Al-Ahly, que foi uma surpresa. Isso é bom, não é bom? É campeão africano. Ganhou, foi uma surpresa. Então é o seguinte, é a mesma coisa. É uma surpresa também? É uma surpresa. A surpresa é assim, você dançar com a sua irmã na festa de debutante, entendeu? Essa é a surpresa. Pô, mas que surpresa essa daí? Você não podia preparar uma outra melhorzinha, não? É muito favorito o Flamengo contra o Cruz Azul e mais favorito ainda mais contra ainda. Não é Kinder Ovo, não, né? Não é Kinder Ovo. Vai chegar a ver com a surpresa ruim. Não. Essa surpresa, repito, é futebol. E a gente precisa ter muito cuidado, porque o futebol é o menos lógico entre todos os esportes. É futebol. Mas o Flamengo tá aqui, né? O Flamengo tá aqui. Dia 17, portanto, é a decisão contra o PSG, que é o campeão europeu. E dia 17, essa final, a gente vai ver o que vai acontecer. Um baita time esse PSG e um Flamengo com uma vontade de fechar um ano ganhando todos os títulos que disputou, né? Baita time, a gente vai ter uma possibilidade de ver esse confronto gigantesco pra gente entender o espanhol, que fez muito sucesso, não só campeão da Champions, não só campeão francês, mas acima de tudo o Luiz Henrique, ele tem um acordo com a equipe muito muito bom. Sabe aquela coisa de você levar um ambiente com muita tranquilidade, com muita habilidade, um ambiente muito saudável. Isso é o que o PSG tem. Então, mas você acha assim que ele vai chegar com esse apetite, principalmente depois da Copa do Mundo de clubes? A gente notou que alguns times europeus que não ligavam muito para esse tipo de competição... Mas lá ligaram, né? Lá ligaram. Gostaram dessa história de ser campeão do mundo. Você acha que o PSG
mesmo estando na metade da temporada, vai chegar com esse apetite por esse título para enfrentar um possível Flamengo? E é favorito contra o Flamengo. Então, da mesma maneira que o Flamengo, e rapidamente, da mesma maneira que o Flamengo é muito favorito contra o Cruz Azul e depois se passar muito favorito contra o Pirâmides, o PSG é muito favorito contra o Flamengo. Mas é futebol. Ah, gostei. Mas tem essa torcida toda aqui, ó. Tem energia dessa torcida. Mas no Catar não tem todo esse... mas a energia chega lá, chega ou não chega? E o campeão Flamengo colocou em campo a molecada do Sub-20 para enfrentar o Mirassol no interior paulista, no jogo isolado aí do Brasileirão, né? O jogo foi ontem, jogo no sábado. O clima foi de amistoso, rendeu 6 gols. Porra, mas esse amistoso bom demais, hein? 6 gols. Um baita jogo, hein? Um baita jogo. 3 para cada lado. Christian, Alisson e Chico Kim marcaram para os mandantes. Guilherme Gomes 2 vezes e Douglas Telles balançaram a rede para os cariocas. O Mirassol encerrou a competição em 5º lugar, invicto em casa. E que campanha é essa do Mirassol, né? A Celessa, como eles chamam o Mirassol lá. Mas vamos devagar. Arrebentou. Né? Vamos devagar. Não, mas o que a gente viu. O torcedor do Mirassol chama de Eu Celeste. acho que tá tudo bem. Mas eu não sou hipócrita, não vou ficar aqui em cima do muro. Vai pra Libertadores! Mirassol vai pra Libertadores com baita mérito. Mirassol investiu muito bem o dinheiro que conquistou. Mas a realidade do futebol, Glenda, eu não tenho prurido de falar. A realidade do futebol é essa aqui que nós estamos vendo. Ó. Esse Sub-20 do Flamengo joga de igual para igual contra o Mirassol. É Sub-20. E correm. Não é só que corre. Corre, tem qualidade e merecia até ter ganho. Eu vi esse jogo, o time do Flamengo Sub-20 joga muita bola, esse Olacian joga muita bola, essa defesa é muito qualificada e é isso, o que eu esperava aconteceu. A enorme desproporção entre o Flamengo e todos os outros, com exceção do Palmeiras. Desde a base, né? A partir do terceiro lugar, é uma enorme desproporção e foi isso que foi apresentado ontem. Tem uma enorme desproporção entre o Flamengo e todos os outros. Tanto é verdade que o Flamengo vai e empata com o Mirassol, na casa do Mirassol, jogando com o Sub-20. Essa é a realidade do futebol. Recado campeão? Você gosta de bons recados? Não, eu adoro bons recados. Ainda mais isso, né? É isso que é o ponto. Então, Michael também relacionado aí, junto com essa galera toda que eu acabei de falar, para o Intercontinental. Beleza? Vamos que vamos. Bom, e o BAP, falando em reforço do Flamengo para 2026, ele deu numa entrevista para a ESPN, dizendo que se ele quiser, ele pode gastar até R$1 bilhão para 2026 em reforço para o Flamengo. Eita nossa! É claro, né, tem que ter planejamento, tem que ver qual que é a necessidade de posições, uma coisa bem feita e bem pensada. Mas se ele tiver que gastar R$1 bilhão, para continuar ganhando tudo, como ele falou, ele gasta. Olha as palavras dele, ó. Se eu tiver que gastar R$1 bilhão para continuar ganhando a porra toda, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência. Ih, cachorro latindo. De novo, cachorro latindo não. A decisão de gastar só tem uma consequência. Tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho deste horizonte de 2 anos de planejamento, eu poderia gastar R$1 bilhão no ano que vem. Devo? Aí entra a avaliação. Vamos caminhar um dia de cada vez, tá? Algumas coisas você não planeja para... Queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje, daqui 1, 2 anos, vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que você contrata este ano de 26, qual a idade deles, considerar a idade dos que você vai olhar agora para contratar em 27. Se quer um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar em um ano e meio mais velho. Tem uma série de aspectos que preciso considerar neste processo de avaliar perfil de atleta, posições, atletas que você entende que não podem ser comercializados. Esse é um jogo de xadrez e não dá para pensar só um ano à frente, tem que pensar um pouco mais longe. Então tá aí, né, velho? O BAP revelando aí que tem bala na agulha, tem dinheiro para gastar. E com certeza... Enquanto do lado do Flamengo, o BAP já divulgou. R$1 bilhão de receita para contratar jogador. O Flamengo, que já tinha um elenco muito qualificado, tem R$1 bilhão.
E para mim, muda muito o ano de 2026. Se a coisa tava ruim pro Palmeiras, é terra arrasada pro ano que vem. E não sou eu que tô dizendo, é só você olhar os números. Se você quer se iludir, achar que o Palmeiras vai às compras, que o Palmeiras tá equilibrado, que o Palmeiras tá nadando de dinheiro, é informação que eu recebi de dentro do clube. De dentro do clube. Não tem nada que o Palmeiras tá nadando dinheiro. O Flamengo aumentou, o Palmeiras, para manter essa previsão orçamentária que eu coloquei, é para acabar 2026 com 11 milhões de superávit. 11 milhões. Para vender 400 milhões é para manter 11 milhões de superávit. Ou seja, a coisa está muito complicada no Palmeiras, ainda mais quando você vê um elenco que pouco vai conseguir produzir nas mãos do Abel, na minha visão, para o ano que vem. O pouco vai conseguir conquistar metas esportivas que esse time não tem ganho nada. Se não ganhou esse ano, que estava na mão, o brasileiro na mão, o Palmeiras entregou, imagina o ano que vem, sem poder contratar, tendo esse elenco horroroso e com o Abel Ferreira com a mesma filosofia do que ele tem de futebol. A situação é muito preocupante para o Palmeiras, é muito preocupante. Eu quero ver... olha, rapaz, tô muito irritado porque o Flamengo vai contratar. Eles erram, mas eles corrigem rota. O Flamengo contratou um monte de bagre? Pode ser, mas os bagre, ó, eles vão mandar embora os bagre, vão trazer um jogador bom e nós vamos ficar aqui, ó, esperando o Jefité, esperando o Maurício render, o Felipe Anderson acordado do travesseiro de pena de ganso, né? O Veiga, mas cadê o Veiguinha? Cadê o Manguito? Quero o seu Manguito, cadê o seu Manguito? Enquanto isso, o Flamengo só tem receita arrecadando, torcida crescendo e ainda vão pro Mundial de Clubes. É impressionante, rapaziada. Então o Alan deve ser o primeiro jogador do Palmeiras a sair para poder manter a previsão orçamentária do ano que vem. John Arias não vem. Pode anotar. Enquanto o Palmeiras não se desfizer de qualquer outro jogador que possa pagar o Arias, não vem, rapaziada. Pode ter certeza. É a informação que eu recebi de dentro do clube. Não vou ficar fazendo especulação de jogador. Vem jogador. Vem. Não vem ninguém. Se não vender, não vem ninguém. Então tá aí o Mundial de Clubes. O Flamengo onde fez a Aeroflá. Para desespero, ver os caras de novo. Aeroflá. E a semana que vem tem Flamengo e Cruz Azul. Cruz Azul, pelo amor de Deus, dá uma alegria para nós palmeirenses que sofremos tanto. Ficamos o ano inteiro rezando por um milagre, por uma bola aleatória, né? Por uma aberração, e não aconteceu absolutamente nada, como nós prevíamos aqui. Agora tá todo mundo criticando o Abel, o Abel não foi bem. Fala aí, ô imprensa São Paulina que ficaram defendendo o Bebel. Cadê o Bebel? Agora estamos aqui puto com o Papai Noel chegando de vermelho e preto e o verde vai passar longe do Natal nosso nesse final de ano. Lamentável. Então eu falei aqui da camisa do Mirassol. O que acontece? Aí, editor, olha aí. Vocês estão pensando que essa porra é o quê? Essa é a sessão da tarde, repetida? É o 3 solteirões e um bebê, Titanic, Lagoa Azul, é o que é? Vale a pena ver de novo isso aqui? Meu irmão, já não bastava lá o beijinho de coco, já não bastava o gesso, já não bastava o queixo de faraó mumificado. Não, eles querem agora é o quê? Meu mini craque do Pelé. É meu sim senhor, porque ele tá lá passando férias dele, deixa ele passar lá, ele se frustrar. Porque os nossos filhos, a gente faz o quê? Larga ele pro mundo pra ele se frustrar, deixa ele se frustrar. Eu sabia que ele ia se frustrar, eu torci pela felicidade dele, torço, claro, evidente, mas eu larguei ele lá, vai passear, vai ser feliz, entendeu? Vai dar um rolê lá fora do Brasil, entendeu? Vai lá, mas você volta, porque isso tá em contrato, entendeu? Nós, tricolor da Laranjeira, vulgo Barcelona, nós tem prioridade, filho, na compra. Mas você não tem dinheiro, quem falou pra vocês que a gente não tem caixa ali, reserva sobressalente, pra quando isso acontecesse, depois que ele se frustrasse lá? Filho, eu mesmo, filho, eu, Moazinho aqui, vou fazer questão de entrar no meio dessa guerra, eu vou fazer um pix inicial de R$50 para ajudar, entendeu? Para esses encramoniados não levar mais um, filho, não atrair mais um pro mundo maligno. Não, negativo, não, ele não fica nem bonito com essa camisa vermelha e preta de vocês aí. Não vem com essas ideias, não. Larga de mim, chulé, vocês são chato pra cacete, aí você tem dinheiro, mas e o amor? E a gratidão? E o projeto 2026 Libertadores que a gente vai ganhar de vocês, inclusive, que a gente, só a gente mesmo, a sua criptonita é nós, só nós mesmo para bater de frente com vocês em 2026. Negativo, a gente tem que estar com o nosso Pelé colombiano, deixa ele pra cá, nosso mini craque, o nosso megamente, deixa ele vir pra cá. E meu irmão, se nada der certo, o dinheiro não chegar, sabe o que eu faço? Eu tomo de assalto, eu vou lá, baixo lá naqueles aeroportos lá, fico encralacado lá naqueles aeroportos, aqui ó, de segundinha, só esperando ele pisar. Quando ele pisar, eu dou-lhe uma gravata nele, jogo uma venda nos olhos, taco dentro do carro, meu irmão, e vou pra esse Rio de Janeiro, dou bastante volta, que é pra ele ficar tonto, pra ele não saber mais onde é que ele tá, baixo com ele na Laranjeira e depois eu solto em fé
fecha o portão e joga a chave fora, ele não sai mais nunca mais. É isso que eu faço, eu tomo de assalto. Não, negativo. Não, vocês não vão levar, não. Vai te lascar vocês pra lá, vocês são chatos pra cá, vocês estão igual o Pink e o cérebro, vocês querem dominar o mundo? Não, vai se lascar. Estaria em conversas com o Flamengo, segundo Fichajes.net. Anote aí, para quem sabe, no meio do próximo ano, porque o contrato dele termina agora, no final da próxima temporada. A temporada europeia é no meio do ano. Aos 34 anos, Antoine Griezmann pode chegar ao Flamengo porque Samuel Lino, porque Felipe Luiz e Saúl estariam conversando com o jogador para que ele pudesse trocar a ida dele para a MLS, cujo alguns clubes já estão ensaiando, pagar um bom contrato para ele jogar nos Estados Unidos, tirar as últimas férias, né, remuneradas. Mas antes disso, por que não dar uma passadinha por aqui e jogar um futebol de alto nível? Renato Tortorelli, como está Griezmann no Atlético de Madrid aos 34 anos, situação contratual, e depois eu quero a opinião da Vicky Pinheiro, que está com uma cara de chuchu, ou seja, aquela cara de nada, desolada, ao saber que enquanto a diretoria do Palmeiras olha para o Vitão como solução da zaga, o Flamengo está olhando para Griezmann, com 34 anos, como reforço para o próximo ano. Faz sentido. O Griezmann, bom, eu sou fã do Griezmann, joga muita bola mesmo aos 34 anos. É um cara que fisicamente teve seus problemas de contusão, mas não é crônico. Fisicamente é um baita jogador, é um jogador que ele era ponta, mas agora ele foi ficando mais velho, ele fecha no meio, é um jogador de muita qualidade. É um cara que foi muito importante no Mundial da França, né? O título da França. Sim. E atualmente, te respondendo, ele tem feito os jogos na reserva do Atlético de Madrid. Inclusive, no último jogo, o Atlético perde para o Barcelona por 3-1, ele perdeu espaço. Ele é atualmente reserva, tem tido uma minutagem boa. 20 jogos, 5 gols e uma assistência até agora. A minutagem dele não é ruim, mas ele não é mais titular. Inclusive, uma curiosidade, ele perde lugar para o filho do Simeone. O Dio Simeone e o Nico Gonzalez, que tem feito o lado esquerdo ali, porque o Griezmann faz muito isso, né? Vai pro lado esquerdo, corta para dentro, enfim. Então, o Nico Gonzalez de um lado, o Simeone, filho do Simeone, o Gil Simeone do outro, e ele tem sido banco. Todo mundo em Madrid já tem como a última temporada do Griezmann, né? Que sai pro Barcelona, não dá certo. Contrato até 27, mas obviamente não será cumprido. Não, é a última temporada, até o Atlético de Madrid não criaria, por ele ser muito ídolo, não criaria obstáculo, né? Essa é a última temporada, até porque ele foi pra reserva, enfim, ele tem um carinho muito grande do Simeone e tal. Não é impossível, até porque os jogadores do Atlético de Madrid, com o qual ele se dava muito bem, e aí vai uma cereja do bolo. O Griezmann tem uma amizade muito grande com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz era um dos líderes do elenco e o Griezmann também, e os dois se davam muito bem. Então, isso é uma informação. O técnico do Flamengo é um grande amigo do Griezmann. O Saúl também era um cara que tinha uma boa relação com ele. Fazia aquele meio campo, com o Coque e tudo mais. Então, cara... eu não vejo como impossível. Você vê que as coisas começam a se costurar. Nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aí que a gente preparou para vocês. O Flamengo vai investir pesadíssimo na temporada 2026 em reforço no departamento de futebol do Mengão. Vai vir muito forte. O próprio presidente BAP aí já deu sinal, já deu aval para Boto que pode investir durante a temporada 2026 R$1 bilhão, e isso está deixando os Zivar já sem dormir. Os Zivar já estão desesperados. Vamos deixar na descrição desse vídeo os links dos canais que a gente usou aqui nesse corte. Deixa o palmeirense falar. Também teve a turma do Amendoim, também Alves Tricolor, canal do Facicane. Todos os links estarão aí na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. O jogo de ontem, o Flamengo empatou contra o Mirassol, a última partida, um time sub-20, só tinha Michael ali, tinha o Alician, jogadores que já do profissional, alguns jogadores. O jogo foi muito bom,
O Flamengo, após 38 jogos, chegou a 79 pontos. Líder, né, da competição. Hoje termina o Campeonato Brasileiro, mas vamos saber quem serão os rebaixados aí do Brasileirão. Mas falando sobre o Flamengo vai estrear no Mundial de Clubes na quarta-feira. O Flamengo estreia na quarta-feira no Mundialito, Mundial de Clubes. O Flamengo rumo ao bicampeonato do torneio mais importante que tem, que é o Mundial de Clube, né? Mas antes de enfrentar o PSG, o Flamengo vai ter 2 partidas aí antes com o Cruz Azul e pegar um time do Egípcio. Caso o Flamengo passe aí, tudo dando certo, vai dar certo, o Flamengo vai conseguir passar do time mexicano e nas semifinais vai pegar o time do Egito e tudo indica aí que o Flamengo pode fazer essa grande decisão contra o PSG. O Flamengo rumo ao bicampeonato mundial. Então, se você ficou aqui, peço a você, se deixa aquele like, se inscreva, ative o sino. Sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.